Dia 13. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes da gente começar a nossa aula, algumas dicas de estudo para vocês. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre a fatoração, dando continuidade que está ali ligada aos produtos notáveis que a gente estudou na nossa aula passada. O primeiro tipo de fatoração que nós iremos estudar é o fator comum de evidência. Mas antes de começarmos, vamos entender o que é a fatoração. A fatoração é transformar uma soma ou uma diferença de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores. Como assim? Eu vou pegar uma adição e uma subtração e reduzir ela, simplificar ela, para ela se tornar apenas uma multiplicação, certo? Vou pegar minhas adições e minhas subtrações envolvendo vários termos e vou transformá-la em uma multiplicação, tornando mais simples a resolução. E o primeiro tipo de fatoração que nós iremos estudar é o fator comum de evidência, onde a gente vai deixar em evidência o termo que se destaca em todos os outros termos. Como assim? A gente vai olhar quais são os termos, qual é o número, qual é a letra que se repete em todas as minhas parcelas, para me colocar ele em evidência, para me dividir todo mundo por ele, com o intuito de simplificar. Como assim? Vamos ver na prática. Vamos pegar esse nosso primeiro exemplo aí, bx mais by menos bz. Vamos trabalhar inicialmente com ele. Então, vamos pegar aí o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, que é bx mais bz menos, perdão, é by aqui, menos bz. Qual é a letra? Sempre vocês irão se perguntar nisso. Qual é a letra? Qual é o número que está se repetindo em todos os meus termos? O B. Então, eu vou colocar ele em evidência, ele em destaque. Coloco ele aqui em destaque. Deixa eu ajeitar esse B. Coloco aqui o B em destaque e traço um parêntese. E vou traçar o parêntese. E vou dividir todos os termos por B. Bx dividido por B mais by dividido por B menos bz dividido por b. E com isso, o que é que eu vou obter? Repita aqui o b em evidência. B com b corta, sobra só o x. B com b corta, sobra só o y. B com b corta e sobra só o z. Então, eu posso dizer que essa operação aqui de adição e subtração é a mesma coisa que essa multiplicação. Isso daqui eu coloquei o B em evidência e fiz a fatoração. Agora vamos olhar para o nosso segundo exemplo daquele slide, onde nós temos isso. Agora nós vamos pensar um pouco mais de forma mais profunda. Como assim? Primeiramente, qual é a letra que se repete em ambos os termos? O x. O x tem tanto aqui como tem aqui. Vamos guardar essa informação. Mas agora nós temos o número 2 e o número 4. Nós vamos fazer a seguinte pergunta. O 2 e o 4 tem algum divisor em comum? Se a resposta for sim, qual é esse divisor? O 2 e o 4 tem o divisor em comum 2. Então, eu vou colocar o divisor em comum em evidência, 2. E a letra que está em evidência, x. Pronto, agora eu vou fazer as divisões. 2x ao quadrado dividido por 2x menos 4xy
dividido por 2x. Vou efetuar as divisões. Repito o 2x e vou olhar aqui como é que vai ficar minhas divisões. 2 com 2 vai embora. Aqui eu tenho x ao quadrado dividido por x. Repete a base que é x e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então não preciso colocar. Menos 4 dividido por 2, 2. X com x eu corto e sobra o y. Então, a forma fatorada dessa operação é 2x vezes x menos 2y ao quadrado. Se eu fizer a multiplicação de b vezes x, b vezes y, b vezes z, eu vou chegar nesse resultado. Vamos tirar a prova real nesse segundo exemplo, se dá certo. A forma fatorada que eu encontrei foi 2x vezes x menos 2y. Vamos desenvolver para ver se a gente encontra a mesma coisa que isso daqui. 2x vezes x, 2x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, x vezes y. Então, ó, quando a gente desenvolve a forma fatorada, nós encontramos o que a gente tinha antes. Se a gente encontrar o que a gente tinha antes, é porque a fatoração está correta. Agora vamos para o exemplo 3 desse mesmo slide. No nosso exemplo 3, nós temos a seguinte operação. Vamos lá. Primeiro passo é eu olhar para as partes fixas, o 12, o 24 e o 12. Eles possuem algum divisor em comum? O 12, 24 e 12? Sim, o próprio 12, porque 12 é divisível por 12, 24 é divisível por 12 e 12 é divisível por 12. Então, eu vou colocar o 12 em evidência, em destaque. Depois eu vou me perguntar quais são as letras que se repetem. O A se repete nos 3 e o X se repete no 3. Então, a gente vai colocar o A e o X em evidência, porque ele aparece nos 3 termos. Depois disso, vou efetuar as divisões. 12ax ao quadrado z dividido por 12ax. 24ax z ao quadrado dividido por 12ax. Agora vou efetuar as divisões. Repito aqui o 12ax que está em evidência e vou efetuar aqui as nossas divisões. 12 com 12, nada, 1. 12 dividido por 12, 1, não preciso colocar. A com A, também corto. X ao quadrado dividido por x, repete a base que é x e subtrai. 2 menos 1, 1, não preciso colocar. E o z, eu repito. Menos 24 dividido por 12, 2. A com A, corto. X com x, corto e sobra z ao quadrado. 12 com 12, corto. A ao quadrado dividido por A, repete a base que é A e subtrai. 2 menos 1, 1, não preciso colocar. X com x, corto e sobra o y. E assim é a forma fatorada. Com base no que eu acabei de fazer, eu quero que vocês tentem desenvolver o item D e o item E. E aí já tem a resposta para vocês observarem se conseguiram chegar no resultado final.
Falando sobre fatoração, nós temos outro caso, que é o fator de agrupamento. Vamos observar essa expressão aí, ax mais ay mais bx mais by. Vamos ver como a gente chega nesse agrupamento. Vou escrever aqui o nosso exemplo. Ax mais ay mais by, mais bx mais by. Como eu vou encontrar a forma fatorada? Aqui, ó, nesses dois primeiros termos, eu tenho igual a. E nesses outros dois termos, eu tenho igual b. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar primeiro aqui o a em evidência. E vou dividir ax dividido por a mais ay dividido por a. E aqui eu vou colocar o b em evidência, que é o que tem igual b em evidência, bx dividido por b, mais by dividido por b. Agora eu vou efetuar aqui as divisões. A com A vai embora, sobra x. A com A vai embora e sobra y. Mais B com B vai embora e sobra x. B com B vai embora e sobra y. Quando eu encontrar isso, A vezes x mais y e B vezes x mais y, eu posso fazer a seguinte propriedade. Isso daqui sempre vai ser igual a A mais B vezes x mais y. Então, sempre que eu encontrar isso aqui, dessa mesma estrutura, com essa mesma estrutura, eu posso escrever da seguinte forma. Vamos ver se dá certo. Vamos tirar a prova real. A mais B vezes x mais y. Vai ser o A vezes x, A vezes y. Depois o B vezes x, B vezes y. Eu vou encontrar ax mais ay mais bx mais by. Encontrei a mesma coisa do início. Então, significa que a nossa fatoração está correta. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre a diferença de quadrados. Sempre que eu tiver um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, eu posso escrever desse jeito. O primeiro número menos o segundo, vezes o primeiro número mais o segundo. Precisa decorar essa formulazinha. Outro caso é quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito, que a gente viu na nossa aula passada sobre os produtos notáveis. A gente viu quando a gente tem uma soma ao quadrado e quando a gente tem uma diferença ao quadrado. A gente viu a regra e vimos as fórmulas. Coloquei aqui só para a gente relembrar. Quando eu tenho uma diferença ao quadrado, eu sempre vou fazer o primeiro termo ao quadrado, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quando eu tenho uma adição, vai ser o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Nós vimos ainda de novo, a gente já tinha visto isso na nossa aula passada. Outro caso é quando a gente tem a soma ou a diferença de cubos. Quando a gente tem um número ao cubo mais outro número ao cubo, ou quando temos um número ao cubo menos outro número ao cubo. A gente sempre vai usar essa fórmula. Se a gente tiver A ao cubo mais B ao cubo, como a gente faz a fatoração? Vai ser A mais B vezes A ao quadrado menos A vezes B mais B ao quadrado. Quando eu tenho uma subtração, quando eu tiver A ao cubo menos B ao cubo, eu vou ter A menos B vezes A ao quadrado mais A vezes B mais B ao quadrado.
Outro tipo de fatoração é quando eu tenho cubos perfeitos, quando eu tenho uma soma ao cubo. E isso a gente também estudou na nossa aula passada e eu trouxe apenas para relembrar. Se eu tiver A mais B ao cubo, vai ser A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B mais 3 vezes A vezes B ao quadrado mais B ao cubo. Se eu tiver menos A menos B ao cubo, é A ao cubo menos 3 vezes A ao quadrado vezes B mais 3 vezes A vezes B ao quadrado menos B ao cubo. Tudo isso nós vimos na aula passada. E assim concluímos nossa aula de hoje. Todas essas fórmulas nós vamos trabalhar com questões nas nossas aulas que irão vir, certo? E se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso às aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!